Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós, considerai-vos como mortos para o pecado. Bom, se eu estou morto para o pecado, então o pecado perdeu o efeito em mim? Estou morto para o pecado. Como pode o pecado ter efeito em alguém que está morto para ele? Não prega isso não. Fala isso não. Não prega, não fala isso. Agora o religioso passa mal, pô. Porque é esse Deus que eu conheço, que está aqui em Romanos 6. Romanos 6, o versículo é o 9 em diante. Tá com brincadeira? Eu estou morto para o pecado tem poder em mim ainda? Ainda que eu cometa algum erro, cometa algum pecado, mas eu ando na presença, todavia ele não tem efeito, porque eu participo de um outro reinado, aonde o governador, o rei, é Cristo, é Jesus Cristo, é Deus. É Ele quem me julga, é Ele que traz o juízo sobre a minha vida. Não é a lei que traz o pecado. E eu só conheci o pecado por conta da lei. Eu não sabia o que era pecado até a lei me anunciar. Mas ela nunca serviu de nada para ninguém. A lei só servia para a condenação do ser humano, até que a graça superabundou no meio do erro. Agora eu vou viver de lei? Eu vou viver de pecado? Poxa, eu quero mais é acabar com o pecado da minha vida. E tem hora que eu não consigo. Tem hora que é difícil. Ainda tem os dedos duros para ficar falando besteira. Não conhece tua estrutura, não conhece a minha estrutura, pô. Fica falando besteira. E tem gente que nos condena pelo passado. Não larga do passado. Pergunta para ele se ele conhece teu futuro de glória. Pergunta para ele, pergunta para ela se ele e ela conhece o que Deus tem para tua vida. Pergunta para ela, porque o que eles sabem fazer é apontar teu passado. Quero ver se eles são adivinhão, profetas, oráculos para falar do teu futuro de glória. Deus não morreu por santarrões não, pô. Deus morreu por pecadores. Imagine que eu estou doente. Vou procurar um médico para ser condenado por enfermeiro. Imagine se eu estou doente. Vou num hospital, num pronto-socorro de emergência. Ser condenado por quem está lá também ruim. Eu penso que as igrejas estão perdendo a noção. E quem está lá, a liderança, mais ainda. Estão olhando o corpo de Cristo como uma instituição, um CNPJ, e esquecendo que nós somos pessoas, de carne e osso, temos sentimento. Temos sentimento. Nós somos o corpo de Cristo. E esses homens, essas mulheres, essas lideranças que estão à frente de nós, eles não estão agindo como Davi. Não estão. Nós estamos sendo abraçados por urso e eles não saem das suas casas para nos tirar da mão dos ursos. Eles acham que é responsabilidade nossa se livrar de urso. Mas quem estudou foi eles. Quem foi levantado para isso? Foi eles. Não fomos nós que fomos levantados para nos salvar nós mesmos, para nos mostrar os caminhos. Nós estamos sendo tomados por leão. Mas é assim como Davi, eles não fazem. Não pega leão pela barba. Deus me livre. Vou sair da minha casa para me meter aí. Pegar leão pela barba por causa dessa mulher, por causa desse homem. Esse homem só anda aprontando, essa mulher só anda aprontando. Eu vou lá atrás de leão pela barba, que eu tô fora. Ali tem um baita ensinamento para a liderança. Como deve ser o porte da liderança. Qual deve ser a condição da liderança.
Não é só contar dízimo e ofertas, não. Não é só governar templo, não. Saber que no templo tem pessoas, tem o corpo de Cristo, que precisa também ser governado, que precisa também ser administrado, o corpo de Cristo. É entender as dores do corpo, é entender as machucaduras do corpo, não é entender a quantas vão o templo. Que precisa das coisas? Precisa. Mas nós temos que falar de pessoas, de gentes. A palavra vai falar.